do latrão. Tem muito que se diga. Tem muito que se diga. Isso são dinamizações, de momento, dinamizações promovidas pela religião em momentos de grande crise, de identidade, de crise, enfim, que a religião periga, e para arranjar novos vigores, novos valores que tragam o povo para a sua beira e assim a quantidade predomine sobre a qualidade, criam-se os mitos sagrados, como foi o mito de Santiago, como foi o mito de São Pedro e até o mito de São Paulo e outros mais. Repito, não invalida de forma alguma o polo de espiritualidade e de civilização que Santiago de Compostela é. Mas mais importante que chegar à meta de Santiago é a peregrinação em si. Por isso, peregrino peregrina uma vez, é peregrino peregrina muitas vezes mais. Fica sempre aquela cena. Foi uma das mais devotas peregrinas de Santiago de Compostela. Fez 2 vezes a peregrinação jacobeia. Temos ali a Rua da Rainha, lá a Rua da Rainha, aqui é a Rua da Rainha, e não esquecer que a Rainha Santa Isabel, para além de ser Rainha de Portugal, era Rainha de Aragão. Vinda de uma corte cátara, de uma corte iluminada, através de seu pai Dom Jaime I. O próprio rei Dom Dinis era um rei trovador, um rei sábio, um rei conhecedor, um donato da Ordem de Cristo, um homem ligado à corrente dos trovadores. A escola dos trovadores serviu de intermediária entre a grande loja branca e as ordens exotéricas. No caso, foi a Ordem dos Templários e depois a Ordem de Cristo. Era ela que servia, digamos, de correio, de porta-voz. A Rainha Santa Isabel faz uma peregrinação, acompanhada de Arnaldo de Villanova, desde Santiago do Cacém, e 1 ano antes da sua morte, e 1 ano após a morte de Dom Dinis, faz, nas vésperas da sua morte, uma nova peregrinação a Santiago. O seu báculo de peregrina foi-lhe oferecida pelo arcebispo de Santiago de Compostela e está exposto no Museu Machado de Castro em Coimbra. Rainha Santa Isabel ou Isabel, a própria encarnação para a Portugalidade da Mãe Divina, da Vênus, da vieira humana, a Venusinha, a deusa das águas, como se vê na fonte dos Calórios. Ora et labora, é o símbolo da Ordem de Santo Altares. Ora et labora, laboratório, ou laboratório alquímico. Daí uma série de figurações alquímicas. Orar e trabalhar. Ora et labora. O túmulo do apóstolo. Tão curioso, o sol, a lua, a custódia, segurada por 2 anjos, com as velas, com os círios consagrados, a Verónica, esta Verónica, portanto, a ver a imagem do Senhor estampada no rosto, era uma das imagens mais caras aos templários. A cruz do Calvário com a serpente enroscada aos pés. Vencer o pecado, vencer os males do mundo, superar a mortalidade. Finalmente, os símbolos do martírio de Cristo, a lança, a vara com a esponja, as espadas, enfim, são também símbolos da arte companheiril ou construtora da Idade Média. Reparemos uma coisa, Sampaio é um santo português, e São Pelaio é o Pelágio, ou São Pelágio. O Pelágio de quê? Da tradição noética de Noé, ou primordial. Então estamos, portanto, contemplando a imagem, o molde, a réplica da primitiva arca, como era no século, como era até ao final do século XVII. Do século XVII para cá, a arca recebeu
as formas que hoje todos conhecem, que são formas universais, as de usar aves medicando da taça, etc. Mas esta era a forma universal. A Verónica, a Vera Cruz, o pano sagrado. Este pano sagrado veio a servir inclusive de molde à tradição dos templários em Compostela, que o bispo Jalmires apagou, mas sabe perfeitamente bem, pela documentação de 1127, 1148, 1127, 1148 e 1206-78, que a guarda militar do Santo Túmulo era templária, eram os templários. Os templários que estiveram espalhados aqui por toda a Galiza, Vigo, Tui, La Corunha e Compostela. Era a guarda templária. A documentação sobre os templários desaparece. É eclipsada. Não há uma única palavra na crónica compostelana que se diga templários, não se fala. Fala-se dos peregrinos, fala-se dos jacobeses, toda aquela história, que os templários é como se não existissem. Mas está aí as provas da presença deles. A Vera Cruz, a Vera Faces, enfim, a efígie da verdade, por cima a custódia, em resplendor, uma estilização eucarística do próprio Santo Grau. E o Sol e a Lua. Sol e Lua, ouro e prata, crisopeia e argiopeia, obradoiro e prata de Deus. Portanto, o látigo, a chibata, o mamão e por cima um galo. O famoso galo da lenda de Barcelos, da lenda de São Domingo de la Calzada, pois este galo é uma referência ao Cristo levante, ao Cristo ressuscitado, enfim, ao Sol levante, ao Cristo ressuscitado e também à cultura gálica, ao galo-celta, que era a primitiva desta parte do norte de Portugal. Não nos esqueçamos que a Galiza fazia parte de Portugal, pois que a Galiza terminava em Coimbra. Aqui deste lado temos a escada do Suplício, temos os dois martelos, pois a escada do Suplício e os dois martelos é também uma alegoria à arte companheiril. Construir o templo do Senhor pedra sobre pedra e trave sobre trave. Portanto, a arte de carpintaria e a arte de pedraria com que se levanta um templo. Arca marmorsis, porque era em mármore. Arca marmorsis, porque era em mármore, está dizendo, originalmente. Eu penso que a arca marmorsis veio de Braga, da velha Brácara Augusta, onde se fazia um culto exíaco desde a mais profunda noite do tempo e foi trazida para aqui. Estamos em São Pelaio diante de Altares, que fazia parte da Catedral de Compostela. La Plaça de la Quintana, la Praça de los Vivos e de los Muertos não existia. Estava tudo ligado. Várias igrejas foram desligadas do corpo central. São Pelaio de Altares é dos templos mais antigos de Compostela. Vamos continuar a visita. Sua influência recebe a sua influência através da beneditina. Depois das reformas beneditinas, deu-nos cistercienses. Agora, este é o Sacro Pelicano. E diz aqui 1644, com ponto de interrogação. Poderá ser, só que o Sacro Pelicano não está completo. Porque o Sacro Pelicano não tem, portanto, o Pelicano sagrado não tem 3 filhotes, mas 7. É o Supremo Arquiteto do Universo Logos Solar, arrancando do seu próprio peito a sua carne para alimentar os seus filhotes, os logos planetários.
é o símbolo máximo do desprendimento da fé e da inovação. Os Rosacruzes adoptaram o pelicano como um dos seus símbolos.